Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maurício, eu trabalho no Núcleo de Educação à Distância da Univates. Ah, eu tenho o prazer de receber hoje o professor Marcos e a professora Cláudia, uma da área das licenciaturas, formada em Pedagogia, e o Marcos da área de Jornalismo, que trabalha na nossa TV Univates. É um prazer estar com vocês todos aqui hoje, falando sobre uma ferramenta que a gente usa muito dentro da educação à distância e que está sendo imprescindível hoje para todos os professores de qualquer área, né? Que é a produção de vídeos. E a gente sabe que esse é um assunto que para muitas pessoas ele é complicado, ele é um assunto que requer algum conhecimento tecnológico mínimo para a gente poder fazer alguma produção. Então a gente está aqui com essas duas grandes pessoas que aceitaram o convite para então iniciar a gente poder conversar um pouquinho sobre produção de vídeos autorais dos nossos professores. Cláudia, te apresenta para nós então. Muito bem, então boa tarde, pessoal. É uma alegria estar com vocês essa tarde, especialmente acompanhada aí do Maurício, meu colega do setor EAD, Univates, e também acompanhada do Marcos, né, colega da Univates, e de todas as pessoas que estão agora, nesse momento, nos ouvindo ou que vão nos escutar posteriormente, né, e poder dialogar sobre temáticas que, por hora, nos ocupam muito. Né? Então, sinalizar a minha alegria aí de estar com vocês nesse momento. Bem, eu gostaria de trazer talvez uma reflexão mais inicial e utilizando as duas primeiras palavras do nosso título, do convite que nós fizemos a vocês, né? Autoria docente. Como pensar uma autoria docente em contextos de pandemia, né? Em contextos de isolamento social, e talvez parece repetido falar sobre isso, repetido porque a gente vem escutando isso nas mídias locais, nacionais, internacionais, não é? Que nós estamos vivendo um momento muito pontual das nossas vidas, né? Talvez nunca imaginado por nós, né? Desse isolamento que nos impõe novas formas de vida, novas formas de se relacionar com as pessoas, e isso tanto no lado pessoal quanto profissional, né? Então, eu sempre gosto de dizer que a pandemia nos impôs, né? E aí já trazendo a discussão para aquilo que é foco do nosso debate agora, que a pandemia nos impôs o uso de tecnologias digitais. Por que eu digo a palavra nos impôs? Porque talvez para algumas pessoas essa imposição foi mais sutil, porque já utilizavam tecnologia no seu trabalho, na sua vida pessoal, isso já fazia parte da vida antes, né? Antes pandemia, vamos pensar assim, mas para muitas pessoas, o uso da tecnologia foi sim uma imposição, quase que uma necessidade, uma obrigação, né? Para a gente se comunicar com os outros, com a família, com o pai, com o sobrinho, enfim, a gente está fazendo isso hoje por meio da tecnologia. E aí, no campo da educação, isso não é diferente, né? Tudo que eu falei até agora entra para o campo da educação. Nós sabemos que muitos professores já utilizavam tecnologias digitais no seu modo de ser docente, no seu planejamento de aula. Mas alguns professores, talvez a maioria deles, não utilizava a tecnologia, né? E foi obrigado a virtualizar suas aulas. Eu digo aqui obrigado no sentido de que, bem, nós nos isolamos socialmente, mas muitas aulas seguiram, as propostas pedagógicas de escolas foram sendo levadas adiante, não é? E os alunos, tanto da educação básica quanto do ensino superior, eles seguem aulas, né? Então, acho que também um detalhe interessante, só para a gente aquecer aqui a nossa conversa, né? E aí eu já passo para o Marcos também. Acho interessante a gente pensar, nós aprendemos a ser docente, né? Eu sou professora desde 98, né? Atuo com formação de professores por alguns anos,
o nosso modo de ser docente, a nossa formação, ela é basicamente encaminhada para atuar em tempos e espaços muito definidos. Nós sabemos ser professor estando numa escola, uma instituição física escolar, vamos pensar assim, que tem categorias e espaços muito definidos. Tem uma sala de aula, eu tenho alunos, eu tenho um tempo de início, meio e fim da minha aula, do meu período de aula, e por aí vai, né? Eu tenho um trimestre, eu tenho avaliações a cumprir com datas, com tempos delimitados. E quando a gente entra nesse contexto novo de atuação, a categoria tempo e espaço parecem não ter mais uma fronteira tão definida assim. Não é? Existe uma ruptura nessas duas categorias que caracterizam muito fortemente o modo de ser professor. Então, a gente está vivenciando no nosso dia a dia algumas crises, né, alguns desconfortos, algumas sensações de insegurança por conta de todo esse contexto que eu alinhei aqui nessa minha fala inicial, né? E aí, para a gente pensar daqui um pouco a autoria docente nesse contexto todo, é seguir uma lógica de estar presente, né? Mesmo virtualmente, mesmo online, mesmo à distância, é estar presente, se fazer presente aos nossos alunos, né? É continuar colocando a nossa matéria, o nosso objeto de conhecimento, a minha essência enquanto professor, né? Que é colocar algo público aos alunos, aos meus estudantes, é seguir fazendo isso, né? Mas de outros modos, utilizando outras ferramentas, utilizando outras tecnologias, né? E daqui um pouco o modo de ser professor, ele vai se reconfigurando, ele vai se ressignificando nesse contexto, né? Cláudia, Mas eu acho que essa é a ideia, estar presente, né? eu acho bem interessante essa fala introdutória que tu tem feito, porque assim, pensando nos cursos na nossa formação básica enquanto professor, nós dificilmente somos instigados a utilizar este método de ensino online em nossas aulas, né? Então, para nós isso acaba sendo novo, isso não faz parte de uma formação básica de professores, né? Isso, e atrelado a isso, Maurício, eu acho que também a gente vem de um contexto histórico, e talvez mais fortemente nacional, Brasil aqui, né, mas respinga também em outros países, que é a resistência em relação ao ensino à distância, né? A gente vem historicamente ouvindo de que o ensino presencial garante qualidade na aprendizagem, garante uma docência, né, mais digna, e por aí vai. A gente escuta isso e isso começa a fazer parte do nosso fazer, né? E hoje, quando antes eu dizia que a gente vive em crises, em inseguranças e uma certa angústia, é de também se dar conta de que os alunos aprendem, não é, de uma forma à distância, que os alunos vão mobilizar interações, mesmo eu estando sozinha. Um exemplo do que nós estamos fazendo hoje é esse, né? Eu estou sozinha aqui na minha casa, mas eu estou conectada com tantas outras pessoas que estão pensando junto comigo, que estão dialogando. Então, acho que isso também é um marco aí que a gente está sentindo um certo desconforto, né? Essa questão histórica que tanto se falou, hoje é colocada em xeque, hoje é colocada em jogo. Muito bem, muito obrigado. Marcos, te apresenta para a gente aí, por favor. Tá.
Ô Marcos, só um minuto. Eu acho que o pessoal não está te escutando. Não estou escutando o Marcos, eles colocaram aqui agora. De repente dá uma atualizada aí. Pronto. Melhorou? Bom, agora eu estou te escutando. Vamos ver se o Tá. pessoal lá consegue te Então escutar tá. também. Bem, Então, eu sou jornalista, sou formado na casa aqui na Univates, atuo na TV Univates, convido todo mundo a assistir, inclusive a nossa emissora universitária, vem fazer um trabalho muito bacana a respeito da questão do Covid-19, a gente vem repercutindo a questão e levando informação para as pessoas ficarem com distanciamento social. Vou pegar aquele gancho que eu peguei antes da professora Cláudia, eu não sei se ainda está travando ou não, está tudo ok agora, Maurício? tá tudo ok, Tá. pode continuar. Pegar o gancho que a professora Cláudia até comentou, de estar sozinho, né? E é um momento que, na verdade, nós estamos sozinhos no primeiro momento, mas não estamos só, porque existem sim diversas possibilidades da gente fazer esse estreitamento nesse espaço de distanciamento social, que são as novas tecnologias, isso nos é proporcionado justamente a esses acessos que nós temos hoje em dia. Só para complementar, sou professor então do curso de comunicação da Univates, do curso de jornalismo, coordeno a Rede Prosa, que é a rede das TVs e rádios pertencentes ao Comung, às Universidades Comunitárias Gaúchas, e também faço parte da diretoria da Associação Brasileira de TVs Universitárias. Acho que quando a professora Cláudia ela traz essa questão justamente da autoria de dinâmicas através, nesse caso da nossa conversa sobre o vídeo, já me remete imediatamente a uma questão que eu gostaria de dar um toque assim para todo mundo que também é professor, que é a questão do medo. Eu acho que está ligado diretamente à questão do fazer, do produzir vídeo, ou do solicitar produções de vídeo como um processo metodológico em sala de aula, o nosso medo de falar. Eu acho bem legal isso que tu tá falando, assim, ó, porque eu fico lembrando da primeira vez que eu tive que gravar um vídeo, cara, assim. Foi para uma turma do técnico em informática, quando eu lecionava uma turma de programação, e nossa, assim, ó, foi muito desconfortável, muito desconfortável. Eu gravei sem mentira nenhuma, eu acho que umas 30 vezes esse primeiro vídeo, e eu mesmo estava editando, né, porque eu não queria mostrar esse conteúdo para ninguém. E aí eu comecei a editar e eu não gostava da minha voz, e eu não gostava de como tinha ficado o resultado, até que chegou um ponto que eu disse assim, quer saber? É isso aí, esse aqui sou eu, e é assim que vai ficar. E aí eu toquei o vídeo à frente, e depois disso, para essa mesma turma, produzi mais 18 vídeos. E assim, foi uma construção. Eu fui me naturalizando com aquele recurso tecnológico, e fui me familiarizando com isso, e foi se tornando uma coisa natural, né? Então hoje eu nem dou mais tanta bola assim para a minha fisionomia, se eu estou bem ou não daqui a pouco, sabe? Isso era uma coisa que me preocupava muito lá no início, e aí hoje em dia é uma das coisas que a gente vai naturalizando como se estivesse realmente conversando com alguma pessoa, e tu começar a utilizar esse recurso, né? Cláudia, tu tem algum comentário com relação à tua experiência com vídeo? A minha experiência é muito parecida com a tua, né? Como eu dizia antes, a gente desenvolve na nossa formação inicial e inclusive formação continuada de professores, ela é centrada num modelo de escola que foi inventado na modernidade, que tem espaço e tempo muito definido. A gente pouco experimenta outras ferramentas, outras possibilidades. Né? Então, tu explicar daqui um pouco um conceito para uma turma numa sala de aula é muito simples, a gente faz isso de uma forma, né, mais segura. Agora, quando tem uma câmera, quando alguém está te filmando, parece que as coisas, eu também, né, eu acho que eu gravei e gravo ainda até hoje, 3, 4, 5, 6 vezes, eu me olho. Logo no início, quando eu comecei a gravar alguns vídeos, pensando na modalidade à distância, eu não podia olhar, né? Eu pouco me assistia, porque se eu fosse assistir, eu ia dizer, não, né? Isso aqui não pode ir para o ar, eu tenho que gravar de novo. Ali eu fiz algum gesto que não me agradou, ali eu falei uma palavra que não deu certo.
Mas é isso, acho que a gente, quanto mais vai vivenciando, experimentando, ouvindo também o retorno dos alunos, né? Eu acho que isso é muito bom, eu acho que isso dá um retorno para a gente do que está sendo bem avaliado, bem aceito, bem compreendido, e o que não está, né? E aí eu digo, pessoal, talvez o meu exemplo aqui está centrado no ensino superior, mas a gente está falando aqui da educação básica junto, né? Eu ainda antes dialogava com uma amiga minha pelo WhatsApp, e ela me dizia, quando eu mando um vídeo para os meus alunos, e ela trabalha com crianças de 5 anos, eles adoram me ver, né? Então é isso, com crianças eu acho que ainda ouvir a professora contando uma história, ouvir o professor explicando alguma coisa, é muito maior e mais grandioso do que o ensino superior, né? Até deixa eu comentar e ao encontro do que a professora Cláudia está falando, Maurício, e aí tu me avisa também como é que tá meu áudio, porque o pessoal está comentando aqui que parece que às vezes está trancando, né? Tu vai me monitorando, tá? Tá bem, tranquilo. Na verdade, a professora Cláudia falou uma palavra que é central dentro desse contexto todo. É a questão justamente do experimentar. O vídeo, nesse momento, para a sala de aula, tem que ser uma experimentação. Muito mais do que um vídeo que busque uma plataforma profissionalizada ou busque um contexto todo muito em perfeitos acabamentos, super elaborado. O que tem que ser pensado aqui para o vídeo para a sala de aula no primeiro momento é o vídeo como experimentação. Eu acho que na linha do que o Marcos estava entrando aqui também com algumas dicas, e desde 2019, então, eu venho atuando na coordenação dos cursos de licenciatura na modalidade à distância da Univates, e a gente vem acompanhando, não é, a organização, a produção do material todo, e eu acho que talvez aí seja a grande dica, a grande contribuição que a gente tenha a dar nessa webinar hoje, são algumas experiências que a gente vem vivenciando, né? A gente já percebeu, por exemplo, que gravar vídeos muito longos, muito extensos, os alunos acabam não assistindo, né? Então, aqui uma dica também para os professores que estão trabalhando com alunos menores, crianças, adolescentes, né? Educação básica. Com um pouco mais vídeos, menos tempo, os alunos acabam compreendendo melhor, prestando atenção, do que daqui um pouco não. Agora eu vou sentar, eu vou gravar o vídeo o meu conteúdo da semana, né? Eu vou me preparar para esse tempo, vou gravar um vídeo de meia hora. Os alunos não vão prestar atenção, né, durante meia hora num vídeo. E aí, daqui a um pouco, o Marcos pode entrar com o conhecimento dele aí mais técnico nessa área, mas a atenção do aluno, ela é diferente quando eu estou presencial com um professor lá na minha sala de aula, e quando eu estou ouvindo algo no meu computador, no meu celular. A atenção, ela é diferente, né? Talvez lá na sala de aula, uma explicação de 30 minutos, nossa, seja suficiente e necessária, mas num vídeo é muito diferente, né? Então, acho que essa é uma dica aí que vale. Depois eu vou entrando com outras também. Sim. Pegando um gancho da tua fala, Cláudia, eu enquanto professor, tá? Eu olhando aquela estatística de vídeos que a gente montou no EAD, pensando na retenção de atenção das pessoas, e vendo que algumas pessoas dão de dicas com relação à produção de vídeo. O YouTube hoje, né, quando você pega o celular para assistir um vídeo, mesmo que ele seja de 30 minutos, 40 minutos, tem um monte de gente fazendo live de 1 hora aí, então e o pessoal tem assistido até o final. Mas por que isso acontece? Porque eu estou num processo de escolher o conteúdo que eu quero assistir. Então, no YouTube, eu pego ali, eu escolho o que eu quero assistir, de acordo com os meus interesses, e eu estou sendo ativo nessa busca, né? Muitas vezes o conteúdo de sala de aula é o professor que está mandando para a gente, é o professor que está pedindo que a gente assista um conteúdo.
Então, muitas vezes o aluno ele vai assistindo os pedacinhos, e é isso que a gente percebe em muitos vídeos do EAD. O aluno assiste o primeiro pedaço do vídeo, e aí quando ele percebe que o conteúdo mais grosso já foi passado, que o principal já foi passado, ele conclui o vídeo, né? Acaba não assistindo todo. E esse comportamento, ele é um comportamento padrão que a gente vê em muitos canais do YouTube, e a gente não é diferente. Dentro do EAD, a gente tem tentado utilizar algumas estratégias para que isso não aconteça. Né? Por exemplo, evitar repetições. A gente sabe que, por exemplo, numa aula de cálculo, a professora repetir 10 vezes numa aula presencial um cálculo, ele pode contribuir para que o aluno consiga entender. Mas num vídeo, se o aluno quiser ver de novo uma explicação, ele volta o vídeo. Ele não precisa ter uma segunda explicação do professor, né, dentro de um mesmo contexto. De repente, num contexto diferente, a proposição seja válida. Né? Mas eu acho que era importante fazer esse gancho com a tua fala, Cláudia. Uhum. Outra questão, outra contribuição, eu acho que é bem-vinda, Maurício, que a gente também já percebeu, é a criação de roteiros, né? É muito diferente um professor que vai gravar um vídeo e que tem, sim, já discutiu aquele assunto por várias vezes, é um grande estudioso no assunto, mas ele chegou, né? E ele veio gravar o vídeo dele. Agora, aquele outro professor que criou um roteiro, que esquematizou uma fala de início, meio e fim. É esse recado que eu quero passar nesse momento, neste vídeo aqui pontual, que no próximo vídeo gravado eu vou qualificar ou vou aprofundar um determinado conceito. Né? Então, a criação de roteiros é fundamental para um vídeo, mesmo um vídeo dá com pouco de 1, 2, 3 minutos. Não é? Então, vocês estão em casa, né, gravando vídeos do próprio celular, do computador, mas criem roteiros esquemáticos, né? Eu agora, olhando, mostrando aqui, tem vários esquemas do roteiro de fala de agora, né? Porque é um norte, é um guia que nos ajuda a organizar a fala. Eu acho que isso é bem importante, Cláudia. Esses dias eu gravei um vídeo de apresentação para uma disciplina da pós-graduação que eu estou ministrando. É um videozinho de 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu treinei antes de gravar umas 5 vezes, até eu ter certeza de todo o conteúdo que eu queria passar e que eu estava tornando aquele vídeo completo o suficiente para os alunos, né? Então eu fiz um rascunho mesmo numa folha de caderno, e depois, durante a gravação, eu deixei os tópicos abertos na minha frente para mim poder conduzir a minha fala. Então, daqui a pouco, ter um campo visual assim, com letras garrafais, os 4 ou 5 tópicos do vídeo que vocês querem abordar, é uma boa estratégia também. Então, aqui a gente já falou sobre, primeiro, o tempo do vídeo, não é? O tempo de duração desse vídeo. Falamos da importância, então, da criação de roteiros, né? E eu acho que um terceiro elemento que também tem todo um diferencial é que os professores, tanto da educação básica quanto do ensino superior, possam pensar de que modo esse vídeo está articulado com outros materiais que eu já explorei em aulas anteriores, em momentos anteriores, em outras formas, ou que eu vou explorar, né? Eu vou ofertar enquanto situação de aprendizagem numa educação online. Né? Então, a ideia aqui não são vídeos soltos, são vídeos que precisam dialogar com a matéria de estudo. Eles precisam fazer conexões também aos alunos. O professor agora está falando sobre tal conceito, mas eu já li um material anterior que ele enviou, não é? Eu já desenvolvi algum exercício, algum questionário, alguma situação em relação a isso, e o vídeo está agregando, ou o vídeo está introduzindo um assunto que depois vai ser trabalhado, né? Então, acho que isso também é bastante importante aqui, seria uma terceira dica, né, Maurício? Sim. O pessoal tem comentado aqui que concorda com o que a gente está colocando, de que que é melhor o uso de vídeos mais curtos. Eu tenho a Jaqueline fazendo uma referência aqui que foi muito boa, referência ao roteiro de organização, e algumas pessoas comentando que estão utilizando essas estratégias, e um elogio aqui da Fabiane, ótimas estratégias.
Eu não sei se nós temos perguntas, Maurício. Não, por enquanto perguntas não. Pessoal, fiquem bem Não? à vontade para fazer perguntas para a gente, que eu vou mediando aqui, vou passando Uhum. a palavra para a prof. Tá. Um quarto elemento que eu queria trazer também aqui, e que a gente vem conversando com alguns professores, é essa concorrência, vamos dizer assim, e uma concorrência desleal com toda uma produção que existe hoje de gravação de vídeos, dos youtubers, não é? De toda uma mega produção que existe e que retém muitas vezes a atenção dos nossos alunos, né, crianças, adolescentes, que se atraem muito mais com um pouco ao assistir um vídeo de um youtuber do que assistir um vídeo da professora Cláudia, do professor Maurício e assim por diante, né? A gente precisa, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque tem professores que querem daqui um pouco imitar, buscar algumas estratégias semelhantes. Isso, claro, que é saudável, é positivo, acho que a gente também vai criando aí outras lógicas, mas a gente, nesse momento, precisa ter uma noção muito clara de que nós não vamos concorrer com eles, nós não vamos nunca conseguir produzir e nem queremos, talvez, produzir vídeos, não é, nesse estilo, mas é criar modos muito próprios, com as nossas produções, com as nossas experimentações, um vídeo bem feito, um vídeo bem elaborado, um vídeo que mostra um professor natural, como se ele estivesse conversando com os alunos, mostra esse cuidado com o outro, mostra esse estar presente, como eu dizia antes, né? O que é autoria docente no meio de um caos no qual nós vivemos, né? É mostrar essa presença, é mostrar que o professor está ali. Então, a gente não vai concorrer com eles, a gente não precisa pensar em mega produções, que às vezes a gente se preocupa tanto com isso que acaba descentralizando o foco da mensagem que a gente realmente quer passar, daquilo que a gente quer que o aluno interprete da nossa gravação, do nosso vídeo, da nossa conversa, né? Então, acho que cada um tem o seu espaço aqui e a gente não precisa pensar num show durante o meu vídeo, né? Eu sou o professor naquele momento, eu tenho uma mensagem a passar e aquilo vai ser feito do meu jeito, né? Então, acho que também aqui fica uma contribuição. Deixa eu ver aqui no chat, tenho algumas considerações. Como falar pelo chat, pelo Google Meet com os meus alunos? Sim, dá para utilizar no Google Meet, é uma ferramenta da Google que a gente tem utilizado bastante aqui no Univates, na virtualização das aulas, e ele tem uma ferramenta de chat na lateral. Então, no cantinho superior direito, tem ali a possibilidade de vocês escreverem algumas coisas para os alunos. Então, ele fica ali naquela lateral. Cláudia, fazendo uma consideração, né? Eu acho que, assim, nós somos professores e não youtubers, né? E é justamente uma das... o que a Miriam está colocando lá no chat agora, né? E isso é importante porque o nosso sentimento olhando nós olhando vídeos no YouTube, a gente quer que a nossa produção acabe ficando igual àquela. E não é esse o objetivo. O objetivo é poder explanar um conteúdo e, através desse conteúdo, criar essa interação também com o aluno, né? Por isso que eu acho que é importante falar sobre isso, porque realmente nos dá uma sensação de incapacidade quando a gente assiste algumas produções e pensa que daqui a um pouco tem que entrar nessa mesma lógica, produzir algo semelhante, porque os nossos alunos gostam disso, falam sobre isso e elogiam algum tipo de produção, mas é importante diferenciar isso nesse momento, não é? Nós temos aí conteúdos com várias qualidades para vários públicos e nós temos que pensar o que é importante desenvolver nesse momento, né? E acho que sim, buscar algumas estratégias, mas criar um modo muito próprio. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala dessa autoria docente por meio de videoaulas, é que cada professor vá criando o seu modo. Às vezes até os professores têm algumas gírias que vão chamando os alunos, não é? Algumas expressões que colocam eles novamente no prestar atenção, né? Agora o professor Marcos está falando e o meu foco vai para ele.
Eu acho que é isso, assim, é por aí, né? Essa autoria é não tentar reproduzir o que já está dado, o que está colocado, mas é sentir-se bem na gravação de vídeos, sentir-se gradativamente mais à vontade com essa ferramenta e criar modos próprios, vídeos próprios, né? Seguindo, sim, essas dicas que talvez vão servir para alguns e essas dicas não vão servir para outros, não é? Acho que a gente está falando aqui de uma experiência bastante própria também, que é o EAD da Univates, que são as experiências que nós estamos vivenciando nesta modalidade, nesta instituição, e que da são muito diferentes em outras instituições, não é? Mas eu admiro o trabalho que nós estamos fazendo no EAD, porque ele é muito autoral, não é? Ele é muito próprio. A gente tenta gradativamente mostrar a cara dos nossos professores, as pesquisas que os nossos professores desenvolvem na instituição, né? Não é o rosto de um professor que falou isso em algum lugar e essa fala vai para não sei quantos milhões de alunos, né? É uma fala mais próxima que está ali. Em alguns momentos essa é assíncrona, em outros momentos ela é síncrona, né? Alguém estava ali dizendo do chat e tal. Os alunos, em momentos online, eles precisam sentir que aquele professor vai responder as perguntas, vai dialogar com aquela turma. Eu agora estou aqui para conversar com este grupo, não é? Eu gravei esse vídeo para dialogar com esta turma, e daqui a um pouco vai ser diferente se eu estivesse dialogando com um grupo, sei lá, de um outro estado, de um outro grupo, com outros contextos culturais, né? Então, acho que isso também é bastante importante. Eu acho, fazendo um gancho com a tua fala, eu acho que é bem importante a gente lembrar que o vídeo ele não precisa ser explorado apenas na forma de conteúdo. A gente pode utilizar a ferramenta de vídeo também, gravar um vídeo para dar alguns retornos para os alunos. E assim, se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, vocês vão perceber que o quão efetivo é esse retorno e o quão gratificante é para o aluno perceber que o professor, nossa, fez um vídeo para mim respondendo uma dúvida. Nós temos em algumas disciplinas do EAD a cultura de responder mensagens de fórum, né, que a gente tem um fórum um pouco mais volumoso, lá com, sei lá, 50, 60 perguntas, e aí o professor tem a possibilidade de gravar um vídeo comentando essas respostas e dando um feedback individual para estes alunos. E isso, pensando em escola básica, poderia ser uma estratégia de dar uma devolutiva sobre, por exemplo, uma redação que um aluno entregou, né, uma produção textual, ou então tirando uma dúvida de cálculo em específico para um ou outro aluno, e não precisa ser um mega vídeo produzido, né, pode ser um celular filmando um caderno, uma resolução, e o professor falando o nome das pessoas. Eu acho que chamar as pessoas pelo nome, a gente tem essa possibilidade que os youtubers não têm. A gente conhece a nossa turma, a gente sabe quem é as pessoas, a gente sabe o nome delas, a gente pode chamar elas pelo nome, e isso causa também uma sensação de proximidade entre o professor e estudante que é tão difícil nesse momento. E eu acho que com essa fala do Maurício, eu também fiquei aqui pensando de algumas experiências que a gente tem, por exemplo, quando em um determinado componente curricular, os alunos manifestam através de e-mails ou perguntas nos fóruns do ambiente virtual, manifestam dúvidas, por exemplo, em relação a uma atividade que eles precisam desenvolver, uma orientação, um enunciado que eles não entenderam, né? Quando esses e-mails vêm numa certa quantidade, quando essas manifestações aparecem nos fóruns, é porque alguma coisa tem com aquele enunciado, né? Então, acho que eu estou aqui falando, pensando também nas atividades, nas propostas que os professores da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, enviam aos seus alunos, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um professor que está virtualizando suas aulas e trabalha com o processo de alfabetização das crianças, né? Ele vai encaminhar uma atividade, quem vai ler esta atividade para a criança? Provavelmente é o responsável que está com ela ali naquele momento, né? Ele vai trazer uma explicação sobre o que a criança deve fazer naquele momento. Mas quando essas dúvidas começam a vir por e-mail e começam a ser recorrentes, o
vídeo é uma excelente ferramenta de qualificar a explicação ou de explicar de outro modo. Né? Eu coloquei um enunciado escrito numa questão, mas o meu vídeo vai exemplificar, vai explicar de um outro jeito. Né? Eu acho que aqui, Maurício, que bom que tu entraste nisso, porque eu não tinha pensado em trazer esse exemplo, mas ele é muito importante porque o vídeo vai agregar a explicação já dada, né? E a gente tem ouvido, eu inclusive tenho recebido algumas consultas pela minha formação, pela minha experiência, pelo meu contato com algumas escolas, eu tenho recebido, às vezes, algumas dúvidas de mães, né? Ou me mandam, às vezes, atividade. Olha isso aqui, né, professora Cláudia, o que eu recebi através do ambiente da escola? Olha essa atividade. E aí a gente fica pensando muitas coisas, fica refletindo sobre o que nós estamos fazendo em relação, de novo, aos nossos modos de ser docente em processos de virtualização de aulas. Agora eu falo basicamente da educação básica, né? O que nós estamos fazendo com essas crianças, de que modo essas crianças estão vivendo as suas vidas nas casas. Eu acho que isso também precisa ser muito bem pensado agora e de uma forma muito responsável. Aqueles dias eu recebia de uma conhecida dizendo que, olha, a escola marcou uma reunião de pais para 8h30 da manhã, né? Bem, o que é isso num momento que os pais também estão trabalhando de uma forma remota nas suas casas, e 8h30 é um horário que daqui a pouco a gente vai conduzindo muitas reuniões, vai encaminhando muitas questões, né? Então, acho que a gente tem que pensar de uma forma muito ponderada, se colocar no lugar dessas famílias, que às vezes dividem computador, né? Tem um computador na casa, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e a criança ou os dois filhos ainda estão recebendo os trabalhos das escolas, né? Então, organizar essa rotina, organizar quando daqui a um pouco aquela criança vai assistir o vídeo que o professor mandou, né? De uma forma atenta, que não precisa estar dividindo as coisas, ou a atenção com a televisão que está ligada, com o celular do outro que está falando uma outra coisa, né? Então, acho que isso também a gente precisa colocar aqui à mesa para discutir, não é? Cláudia, eu tenho um comentário que eu gostaria de ler aqui da Nilce. Ela colocou assim, ó, fico angustiada por não saber usar ferramentas tecnológicas. Nós, professores mais antigos na carreira, precisamos de mais cursos para aprender. Aqui eu gostaria de dar uma dica para vocês, assim, ó, dentro da Univates a gente está com uma pós-graduação chamada em metodologias ativas, que ela é bem focada na área das licenciaturas, e grande parte das disciplinas são explorando esses recursos tecnológicos. Então, agora eu estou ministrando uma de ensino híbrido, e os alunos têm que produzir vídeos, eles têm que produzir podcast, que é uma outra ferramenta que pode ser um assunto de uma outra webinar, eles têm que produzir infográficos, e são diversas ferramentas que a gente explora dentro dessa pós-graduação. E também, da mesma forma, a gente tem um curso que é um pouco mais específico, que é Docência na Educação Profissional, que também é um excelente curso, tem algumas disciplinas de tecnologia que elas são compartilhadas ali dentro, então fica aí a dica de pós-graduação para quem quiser se aprofundar nesses recursos tecnológicos. E a linguagem é muito acessível, né? E as ferramentas, elas são muito fáceis hoje em dia. Antigamente, para se editar um vídeo, era extremamente complexo, tu precisava de um supercomputador com um monte de recurso tecnológico. Hoje nós conseguimos editar um vídeo pelo próprio celular. Eu tenho algumas dicas de ferramentas aqui que eu posso passar para vocês. Por exemplo, dentro da Univates, o que os professores estão usando como ferramenta para gravação de vídeo? Principalmente o Loom Desktop, que é uma ferramenta, eu vou colocar o link aqui no chat, depois de todas essas ferramentas que eu estou falando. Essa ferramenta, ela permite o professor aparecer na webcam e colocar um outro vídeo por trás, ou então uma apresentação de PowerPoint e fazendo a sua narração. É uma ferramenta super simples, né? Quando tu der o pause lá para o encerramento da gravação, o vídeo já vai ser jogado para a internet e ele já vai ficar disponível com um link para os alunos. Então, vocês copiam aquele link e mandem no WhatsApp, mandem pelo ambiente virtual que vocês tiverem à disposição, encaminhem de alguma forma para os estudantes. Então, são ferramentas que simplificam muito a nossa vida.
Tem algumas outras ferramentas, por exemplo, para quem já tem um pouco mais de domínio e que gosta de fazer apresentações no Prezi, por exemplo, tem uma ferramenta do Prezi que eu conheci agora, foi recentemente um professor me apresentou, que se chama Prezi Vídeo. Então, tu monta a tua apresentação do Prezi e depois tu tem lá um botãozinho de gravar e aí tu usa essa apresentação junto com o teu próprio vídeo. E isso até nós vamos fazer uma atividade, uma oficina online específica sobre essa ferramenta nos próximos dias, né? Nós temos um outro professor aí que está trabalhando nisso. Tem uma outra ferramenta também muito legal, que aí dá para trabalhar até com os menores, que se chama Powtoon. Ele é uma ferramenta gratuita, que ele tem alguns avatares que a gente pode utilizar, e ele monta como se fosse um desenho animado. Então não tem o professor aparecendo, pode ter uma narração, ou o vídeo ele pode simplesmente ter uma pequena trilha sonora e balõezinhos como se fossem história em quadrinhos, né? Mas ele tem todo um movimento, ele tem toda uma animação ali que ele é bem legal. É uma ferramenta super simples de se trabalhar, né? Se vocês pesquisarem aí no YouTube, com certeza com um tutorialzinho de 5, 10 minutos, vocês vão estar instrumentalizados para utilizar qualquer uma dessas ferramentas que eu falei. Tem algumas ferramentas também que a gente pode utilizar um tablet ou celular, né, que também é uma possibilidade. Eu tenho aqui, por exemplo, um editor chamado Do Ink, que ela permite que a gente faça um chroma key, né, que o Marcos até poderia falar sobre isso, que é um recurso que se utiliza bastante na TV, que é aquele fundo verde. Então, eu vi alguns vídeos de professores produzindo com essa ferramenta e eu fiquei curioso, porque, na verdade, o que eles fizeram? Eles colocaram um fundo, aqui pode ser um lençol branco, azul, e aí depois eles substituem esse fundo por uma outra imagem que pode ser até o PowerPoint deles. É super simples, super acessível e dá para fazer direto pelo celular. Eu tenho todos os links, tá? O pessoal tá me pedindo o link desse material. Eu tenho todos os links aqui disponíveis, eu já vou colocar eles no chat para vocês. Tu vais citar mais alguma ferramenta? Não, eu acho que essa daí Tá, não, porque foi a Nilce que perguntou, né, que manifestou essa angústia dela. É a professora Nilce? Isso, a professora Nilce. Nilce, eu acho que assim, a tua fala é muito verdadeira. Ela não é uma fala isolada, não te preocupa que isso não é uma incapacidade tua, vamos dizer assim, isso é uma sensação que muitos professores vêm tendo, inclusive nós, inclusive eu, né? Acho que isso não é particular de uma faixa etária, porque eu sou antiga na não é isso, né? A gente, de novo falando, nós aprendemos a ser professor presencial num espaço e tempo que é a escola, e agora nós precisamos aprender outros modos, né? Eu acho que no aprender outros modos, vale a tua criatividade, vale a tua intenção, né? Vale a nossa intenção de seguir estar presente com os nossos alunos, não é? Uma presença não mais lá na escola, mas uma presença online, e a gente vai qualificando, experimentando. O que nós não podemos fazer, como aqui eu vou roubar as palavras de Antônio Novoa, numa videoconferência que ele fez, né, e ele falou isso recorrente na fala dele, nós não podemos abandonar os nossos alunos neste momento de isolamento social, né? Então, enquanto que a saúde está na linha de frente lá com os casos, né, específicos, nós estamos na linha de frente com essas crianças, com os adolescentes, com os alunos do ensino superior que estão em suas casas, né, seguindo os seus estudos. Então, conte, né, com uma rede colaborativa. Isso que eu queria trazer aqui a partir da fala do Maurício, né? Daqui um pouco uma colega tua vai experimentar e vai assistir tutoriais e vai conseguir fazer uma ferramenta aí que o Maurício colocou. Ela vai dialogar com vocês através de um grupo do WhatsApp da escola, uma vídeo que ela vai explicar melhor, né, com grupos mais próximos. Hoje
está valendo muito redes de colaboração, né? Eu, aqueles dias, fazia isso com a Elizabeth, né? A Beth, que é conhecida aí do EAD, que é a nossa coordenadora pedagógica. Eu não estava conseguindo fazer uma coisa, eu peguei meu celular, filmei, né, o que aparecia na minha tela e fui conversando com ela, e ela voltou também com uma explicação. Bem, deu certo, né? Então, essas redes de colaboração, o que um sabe, o que o outro foi aprender, o que o colega experimentou e que deu certo, o que não deu certo, eu acho que nesse momento isso é muito importante, né? Por mais que nós estejamos sozinhos em casa, né, que era o Marcos estava aí iniciando a dialogar com a gente, mas e que pena que a gente não conseguiu conversar com ele, porque ele tem uma É uma pena. fantástica, né, Maurício? Seria aqui uma contribuição enorme à fala dele, mas de que nós não estamos sozinhos, né? A sensação é de um isolamento, de uma solidão, mas a gente está muito mais próximo do que nunca, né? Basta daqui um pouco ter sim essa vontade, tirar aquela insegurança de que vai estragar alguma coisa ou que não vai ficar bem feito, e seguir cada vez mais vivenciando, experimentando ou usando algumas ferramentas novas, né? Cláudia, só retomando algumas coisas aqui que o pessoal andou me lembrando. Eu esqueci de comentar que o YouTube também tem uma ferramenta de edição de vídeo e ela é muito simples, tá? Quando vocês subirem o vídeo no YouTube, ele já abre ali para fazer alguns cortes, se vocês quiserem colocar alguma trilha, então ela é bastante ágil para a gente poder trabalhar. E todos os exemplos que eu dei aqui de ferramentas são ferramentas simples de serem trabalhadas. Eu vou colocar todos os links que eu coloquei ali no chat agora na descrição desse vídeo, tá? Então vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês depois compartilharem isso com outros colegas docentes, e todas as ferramentas vão ficar disponíveis ali embaixo. Eu tenho uma colocação da Juliana. Ela perguntou assim: o que você acha do Google Classroom ou do Microsoft Teams? Essa ferramenta da Microsoft eu não conheço, mas o Google Classroom a gente já utiliza aqui na instituição e a gente percebe que tem muita instituição, muita escola utilizando essa ferramenta agora, né? Por ser uma ferramenta gratuita e por ter a possibilidade de promover essa interação com os nossos estudantes. Inclusive, ela vai ser tema de algumas das nossas próximas webinars, explorando especificamente essa ferramenta. Então, eu já até conversei, já falta só terminar de agendar a data com algumas professoras da rede pública e da rede privada, né? Porque não adianta só nós da instituição da Univates mostrando como nós estamos nos organizando para fazer isso. Então, eu convidei 2 professoras que são da rede pública e da rede privada para mostrar como na educação básica elas estão trabalhando dessa forma com essa ferramenta. E até para a gente poder agregar outras possibilidades que daqui a pouco não são exploradas no ensino superior. Cláudia, é contigo. Sim, Maurício, eu acho que se não tem mais perguntas, Eu acho nós que também já. vamos abrir para perguntas. Gente, Isso, eu gostaríamos acho de que. interação. A gente recebeu poucas perguntas, alguns comentários bem bacanas do Eu pessoal não dizendo sei que quantas gostou. pessoas estão nos ouvindo agora. Então, agora nós estamos com 146 pessoas online. Ó, legal. Tá bem, João Miguel. Eu vou disponibilizar depois os links todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Eles não estão ali agora. Eu vou pedir para o pessoal da parte técnica, assim que a gente encerrar, colocar todos os links ali. E aí você pode acessar o mesmo link da webinar pelo e-mail que a gente encaminhou, que vai estar tudo ali à disposição de vocês. Ó, o Marcos ainda está tentando voltar, hein, Marcos? Caramba. É uma pena que ele não tenha conseguido participar. Seria uma contribuição muito, muito legal. Com certeza, daqui um pouco num outro momento. Tá, no total, então, são quantos os passos que a Cláudia comentou? A Ah, professora Melissa perguntou. Melissa, Melissa, bem, eu acho que, resumindo, não é? A primeira colocação foi do tempo dos vídeos, né? Acho que a gente precisa, primeiro, pensar quem é o receptor. São crianças da educação infantil, crianças de que idade, ensino fundamental, ensino superior, que tempo é esse do meu vídeo, né? Que objeto de trabalho vai ter essa temática? Então,
a organização disso, né? A gente pouco falou aqui, mas acho que atrelado ao tempo, a gente pode pensar também em organizar o ambiente, não é? A iluminação, né? Acho que os testes que o Marcos falou antes, o Maurício também, eu gravei, me testei várias vezes, acho que isso é bacana também, né, pensar se daqui um pouco, a gente vivenciou isso num vídeo, né, Maurício, no EAD, a iluminação para uma professora estava, enfim, era um tipo de iluminação que deu uma sombra nos olhos dela e o rosto ficou completamente diferente, né, e parecia um cenário que era muito diferente da temática que ela estava trabalhando, então acho que é isso, né, é gravar, experimentar, olhar, ver se está bem. Depois a gente falou da importância do roteiro, Melissa, né? Mesmo se for um vídeo de 1, 2, 3 minutos, é importante criar um roteiro, rascunhar no papel algumas palavras-chave daquilo que eu preciso desenvolver, porque senão, às vezes, a gente tem o texto na cabeça, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Me pegaram, às vezes, de surpresa, mas tá, eu sei falar sobre esse conteúdo, vamos lá, vamos gravar, né? E aí vinha a câmera e aquele texto apagava da minha mente, né? Eu gravava mais uma vez e eu Isso de é novo muito me comum. confundia. Então, o roteiro, por mais que a gente domine o assunto, o roteiro num vídeo é muito importante, né? Acho que esse foi um segundo, terceiro aspecto que a gente falou. A quarta questão de construir modelos próprios de aparecer nesse vídeo, né? Não querendo ser youtubers, não querendo uma mega produção, a gente não está num show, numa mega produção, né? É um professor que está trabalhando um determinado conhecimento, um determinado objeto, uma determinada matéria, e ele vai fazer isso utilizando a ferramenta do vídeo, tá? E na sequência a gente foi também dialogando sobre a importância desse vídeo, dialogar com outros materiais, com um texto explicativo, com uma atividade, com um exercício que o aluno desenvolveu, né? Não estar ali isolado, ser uma ferramenta única para desenvolver daqui um pouco um assunto, uma informação, um conhecimento lá do meu plano de ensino, por exemplo, do meu plano de estudos de uma determinada série. Né? Cláudia, Eu eu acho tenho que. mais algumas considerações aqui também para o Uhum. que o pessoal está pedindo. Tem uma professora aqui, a Prof. Beth, ela perguntou: Maurício, o Marcos poderia fazer um vídeo com dicas e disponibilizar na descrição? Eu acho que sim, eu vou trocar uma ideia com ele. De repente ele grava um videozinho de 5 a 10 minutos aí para a gente com essas dicas todas. E aí a gente pode disponibilizar para o pessoal também aqui na descrição do vídeo. Eu acho que é bem válida essa colocação. A Miriam está dizendo assim, muito boas as colocações. Eu experimentei fazer um vídeo de minha aula e o retorno dos alunos foi bem bacana. Também bem interessante. Eu tinha visto aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui se eu consigo E encontrar. até a colocação da Miriam é muito importante que daqui a um pouco também a gente encoraje os alunos a gravarem vídeos, não é? Gravarem daqui a um pouco explicações, compreensões do que eles estão sentindo, como eles estão desenvolvendo as suas tarefas em casa, né? Acho que isso aproxima também os adolescentes, as crianças não estão podendo mais se ver, brincar juntos e ver um colega através de um vídeo, né? Ver o colega através de uma videoconferência é muito bacana, é muito, assim, acho que aproxima esse momento aí de uma sensação de estar sozinho. Eu tenho mais dúvidas aqui. A Sônia ela perguntou como fazer um vídeo onde os alunos apareçam também. A ferramenta do Google, o Google Meet, que já foi citado anteriormente, ela permite a gravação e que a gente coloque mais de uma pessoa ao mesmo tempo na fala. Então, se vocês quiserem interagir com os alunos e utilizar o Meet para fazer essa gravação, pode fazer também. A gravação ela só leva alguns minutos para chegar para vocês, tá? Ela vai por e-mail. Quando vocês colocam a gravar, ela faz toda a gravação e ele leva alguns minutos para disponibilizar isso para vocês. Então, isso vai por e-mail e depois vocês podem encaminhar para os alunos. Tem uma outra professora aqui que fez uma pergunta, a professora Fabiana. Ela perguntou, Cláudia, tu usas quadro branco nos teus vídeos? Fabiana, em relação aos meus vídeos, eu não utilizo o quadro
porque geralmente quem entra com o quadro, enfim, são os professores de física, química, matemática, que desenvolvem alguma linha de raciocínio, enfim, né? Eu nunca experimentei, e também nunca experimentei o Lightboard que a Univates tem, né? Que muitos professores têm utilizado, mas em alguns momentos eu faço algum PowerPoint ou alguma outra ferramenta que vai trazendo algumas palavras-chave. Eu acho que isso também é bacana, assim, de ir quebrando, mas aqui daí já exige uma certa edição desse vídeo também, né? Não sei se o Maurício pode trazer aí alguma contribuição, mas quando eu gravo, por exemplo, eu vou desenvolver um assunto e convido alguém para conversar comigo, né? Eu depois, na edição, olho esse conteúdo e às vezes eu vou trazendo algumas palavras-chave, alguma frase que vem junto com a fala, que parece que auxilia também naquela atenção, né? Qual é o foco da conversa, o que eles estão desenvolvendo. Não sei se isso dá para fazer de uma forma simples também em casa. Sim, o que nós temos aconselhado os nossos professores que gostam de utilizar o quadro e que precisam por conta de um cálculo, alguma coisa nesse sentido, é utilizar uma ferramenta do Google chamada Jamboard. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu coloquei ali no chat. Uh, no, Você instala no celular, então precisa de dois dispositivos, o computador transmitindo a webcam, lá no Google Meet da vida, e o celular com esse aplicativo funcionando. Então, tu usa tudo que tu fizer no celular, ali no quadro branco do celular, ele vai estar refletindo também na tela lá para as pessoas. É uma excelente ferramenta, a gente tem vários professores que estão utilizando. A professora Edi, ela colocou um comentário aqui. Cláudia e Maurício, excelente essa webinar. Dicas de encorajamentos importantes. Muito obrigado, prof. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Meu filho de 8 anos do ensino fundamental está tendo 2 vezes por semana aula virtual de 1 hora com 6 alunos por vez. E a professora corrige os trabalhos e tira a dúvida deles. É muito legal. A professora Cláudia está colocando aqui. Bacana. E, Cláudia, a gente vai ter uma outra webinar sobre feedbacks. Maurício, não sei se já tem data, já dá para divulgar isso, mas como os professores também podem dar retornos dessas correções das produções dos alunos nesse momento, não é? Será que o aluno executou a atividade de uma forma alinhada com o trabalho, com aquilo que era a intenção? Como eu dou um retorno para qualificar a aprendizagem? Mesmo de crianças muito pequenas, né? Se o professor precisa dialogar, não é receber uma atividade e nunca mais dar um retorno, né? Então, isso também vai ser foco de uma webinar nossa. Sim, a gente ainda não fechou a data. Até é interessante pegar esse gancho, Cláudia, para comentar com todo mundo. Nós começamos com esse projeto das webinars e a gente tem aí, eu acho que mais umas 15 ou 20 planejadas que estão sendo construídas com outros professores. Essa primeira parte ela é um pouco mais introdutória e não tanto focada em ferramenta, mas a gente também vai entrar em ferramental, né? Semana que vem, muito provavelmente, a gente deve ter, ou na outra, uma falando sobre virtualização. O que nós temos confirmado é para segunda-feira uma com o pessoal da CRE e com um professor, um diretor de escola particular, trazendo o que eles estão conseguindo fazer tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, essa já é na segunda-feira e o link para inscrição já está disponível. Então, assim, ao longo das próximas semanas a gente vai estar divulgando mais atividades como essa e algumas mais focadas em ferramentas como o Google Classroom, daqui a pouco até alguma ferramenta de edição em específico de vídeo, tanto para celular quanto para computador, para poder agregar um pouquinho mais. O pessoal está agradecendo bastante aqui, Cláudia. Legal. Legal, acho que também tem uma pergunta que eu acho que é importante daqui a pouco tu comentar, porque apareceu mais de uma vez, de 2 professoras. Com relação a avaliações, como faríamos nessa situação com as avaliações? As avaliações, elas precisam continuar, elas precisam seguir, mas serão avaliações também utilizando outras ferramentas, utilizando daqui um pouco outros instrumentos, outras formas de avaliar, né? Nós, por exemplo, no EAD, também agora, finalizando o primeiro trimestre,
nós reconfiguramos todo um modo de avaliar que antes era presencial, os alunos se encaminhavam aos polos, nós reconfiguramos esse procedimento, mas seguimos com a avaliação, os nossos professores e tutores todos leram as escritas de cada aluno, dando feedback, dando retorno, né? Então, a essas professoras que fizeram essas colocações, a avaliação ela vai seguir, né? Nós estamos contabilizando, vamos dizer assim, a aprendizagem dos nossos alunos, as aulas estão de uma forma virtualizada, estão seguindo numa modalidade online, vamos dizer assim, e a avaliação ela segue, né? Mas com certeza ela vai estar reconfigurada, ela vai utilizar outras ferramentas, né? Até isso é uma dica, Maurício, de uma pauta específica, né? Acho que através dessas duas perguntas aí, a Sim, gente pode pensar uma discussão muito própria sobre avaliação, como eu acho avaliar que os sim. alunos à distância, vamos pensar assim, né? Uhum. É um excelente tema para uma próxima. Uhum. Pessoal, eu acho que vamos ficando por aqui, né? A ideia era a gente poder trabalhar com em torno de 1 hora de webinar. Eu acho que tem várias contribuições importantes que a Prof. Cláudia trouxe aqui e que o professor Marcos também trouxe, né? Então eu acabei incorporando muita coisa do que ele ia dizer na minha fala, porque a gente já vinha conversando previamente, né? E eu acho que sim, eu vou pedir para ele, de repente, se ele puder gravar um pequeno vídeo com algumas dicas, realmente assim, para a gente poder também disponibilizar isso para vocês, tá bem? Uhum. Eu também agradeço a oportunidade e talvez como uma mensagem final, não é? De encorajá-los a pensar em estratégias diferentes, não é? No meio de toda uma organização pessoal que também nos é intensa, e isso acomete a cada um de nós, não é? Para nós não é diferente, a gente tem as questões da casa, as questões dos filhos, do filho, e também as questões do nosso trabalho, do nosso lado profissional, mas que se a gente fizer isso com bastante cautela, com bastante responsabilidade e com bastante vontade de estar com os outros através das tecnologias, né, digitais, a gente vai conseguir sim qualificar cada vez mais esse momento de virtualização e de reorganização da nossa vida e do nosso profissionalismo, né? Então, acho que fica aí uma dica final, então, né? E que fiquem em casa, cuidem muito bem, né? E daqui a um pouco a gente também precisa entrar por outros meios da literatura, da arte, da música, para trazer uma leveza e uma possibilidade também de criação para o nosso momento atual. Tá bem, Cláudia? Te agradeço o Marcos, ele não está aparecendo aqui no YouTube, mas aqui na nossa ferramenta ele está por aqui também, né? Tá Dá abanando aí para todo mundo. um obrigado aí, mesmo que tenha conseguido participar pouco, tá? E pessoal, muito obrigado, continuem participando das nossas lives e se vocês tiverem dúvidas ou quiserem propor ferramentas, o nosso contato é nead@univates.br, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.